Quer saber quais são os 12 passos para finalizar o seu TCC? Então acompanhe a gente nesse vídeo que a gente vai falar passo a passo do que você precisa fazer para finalizar o seu TCC. Olá, eu sou a Jennifer, do Vivência Universitária, e a gente vai te mostrar o caminho que você precisa seguir até chegar ao final do seu TCC pronto. Eu sou a Érica, a outra professora do Vivência Universitária, e agora a gente vai começar com o nosso super vídeo aqui. Antes de começar com o nosso conteúdo, lembrar você de convidar, na verdade, para seguir o nosso canal aqui no YouTube e também lá no Instagram, ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e se inscrever. Então vamos lá! Isso. A gente vai te mostrar um passo a passo para você finalizar o seu TCC. Então, independente de você estar no início ou se você está no meio, é legal você ver toda a trajetória, porque se você precisar voltar alguns passos, talvez uma determinada etapa não esteja bem concluída, você pode repensar sobre isso. Então, a gente vai aí nessa jornada te mostrando o que precisa ser feito em cada uma dessas etapas. Vamos mostrar aí. Primeiro, são 12 passos. E o primeiro passo para você fazer o seu TCC é definir o tema, né? Então, o que quer dizer definir o tema, né? O tema, a gente tem um vídeo só sobre definição de tema, né? O tema é o assunto do seu TCC. O que você vai se aprofundar. E uma coisa importante é que esse tema não seja nem muito grande, né, muito amplo, nem muito restrito. Ele tem que ser adequado para o tempo que você tem para desenvolver o seu TCC, né, Erika? Isso, então você tem que pensar aí como que você vai desenvolver esse tema, porque ele tem uma série de características importantes que você precisa aprender e saber como considerar para definir o seu tema. Ele precisa ser específico, ele pode trazer alguns resultados da sua pesquisa e assim por diante. O que é legal você ter em mente é que o tema ele vai guiar todo o seu trabalho acadêmico, por isso que ele precisa ser bem definido, né? Isso. E mesmo se você já definiu o tema, né, essa é uma hora para você pensar se ele está adequado para o trabalho que você está desenvolvendo, que é um TCC, né? Você vai conseguir alcançar esse tema, né? Abordar esse tema no tempo que você tem disponível? Ou será que ele está muito restrito, né? Então, repense aí, mesmo que você já tenha definido seu tema, se ele se ele está adequado para você conduzir as demais etapas que a gente vai mostrar agora. Então, depois que você definir o tema, o próximo ponto que a gente vai trabalhar é definir os objetivos. Bom, a definição dos objetivos ela é central para o seu TCC, porque os objetivos eles vão guiar todas as demais etapas que você vai precisar realizar, como a definição da metodologia, quais resultados você vai escolher apresentar no seu TCC, e também vai ser fundamental na hora que você for escrever a conclusão dos seus trabalhos, né? Uma dos fatores que é sempre avaliado no TCC é a definição dos objetivos. Eles precisam estar bem definidos e claros, né? Então, imagina, o objetivo é uma palavra que a gente usa no dia a dia, né? A gente fala assim, a gente precisa ter um objetivo na vida, a gente precisa ter, por exemplo, eu preciso ter um objetivo para fazer determinada coisa. Então, é a mesma coisa para um trabalho acadêmico. Você precisa ter um objetivo para você alcançar, para você poder mostrar ao final do seu trabalho se você, com os seus resultados, você consegue atingir ou não os seus objetivos. Então, ele é super importante. Os objetivos eles precisam estar bem definidos para que você consiga conduzir as demais etapas do seu trabalho de forma bem feita. Legal, isso daí a Jennifer explicou bem resumido e bem certinho o que é os objetivos. Então você definiu o tema, você definiu os objetivos e agora, qual que é o próximo passo? É você escrever a sua introdução. Então você vai escrever essa introdução e vai estruturar essa introdução para que fique coerente, não fique aquela coxa de retalho, sabe? Que a pessoa escreve um pedaço, depois escreve outro, escreve outro. Você tem que estruturar essa introdução de forma que quem for ler, quem for avaliar, consiga entender que faz parte de um trabalho só. E essa introdução,
é aonde você vai abordar os conceitos sobre o seu tema, as definições, é aonde você vai contextualizar para o leitor aquele assunto que você vai desenvolver ali. Então, o leitor vai entender um pouco mais sobre o seu trabalho lendo aquela introdução que você começou a escrever e a estruturar nesse momento. Isso, né? A introdução, ela está super relacionada com a segunda etapa, a próxima etapa, né, do seu trabalho acadêmico, que é a pesquisa bibliográfica, né? Então, a próxima, opa, agora foi, é a pesquisa bibliográfica, né? Porque não tem como você escrever sobre algo que você não sabe, né? É praticamente impossível. Então, a pesquisa bibliográfica, ela é fundamental nessa primeira fase aí do seu TCC, que é escrever a introdução, né? Então, como é que você vai escrever essa introdução? Você precisa contextualizar ali o seu tema dentro de um assunto maior, né? Então, por exemplo, você vai começar a falar de um assunto super específico, algo que acontece ali numa determinada cidade no interior de São Paulo, né? Então, você primeiro precisa contextualizar, né? Às vezes a pessoa não sabe onde fica Botucatu, que é a cidade onde a Érica mora, né? Esses dias alguém perguntou, Botucatu fica onde, né? Fica no interior de São Paulo. Então, você precisa dar essa contextualização para a pessoa poder entender. Ah, tá, Botucatu fica no interior de São Paulo, agora faz mais sentido. Então, a introdução tem essa função, você contextualizar o seu tema num assunto mais geral. Geralmente, né, ela é também referida como o referencial teórico, a revisão bibliográfica. Né? Então, todos esses termos, eles estão relacionados com o que você vai fazer para escrever a sua introdução, basicamente. E é fundamental você realizar essa etapa, que é a pesquisa bibliográfica. Se você for ver ali na nossa jornada, né, está escrito ali, repita essa fase, porque ela é fundamental para outras etapas aí da sua jornada. Por exemplo, para a próxima etapa, que é a definição da metodologia, você vai precisar fazer a pesquisa bibliográfica de novo, né? Por quê, Érica? Para a próxima etapa, você vai precisar fazer pesquisa bibliográfica, porque a metodologia, ela precisa ser. Você não precisa inventar. Você não precisa inventar uma nova metodologia. Você vai buscar metodologias de outros trabalhos acadêmicos parecidos com o seu. Então, você vai fazer uma série de pesquisas bibliográficas, você vai ler com intenção de entender a metodologia do outro trabalho que já foi publicado e ver se dá para encaixar na sua. De repente você lê lá e fala, poxa, isso aqui dá para fazer no meu trabalho acadêmico. Vai chegar no resultado, vai atingir o objetivo que eu defini lá atrás. Então, essa metodologia é legal. E você só vai descobrir isso lendo e fazendo pesquisa bibliográfica. Uma observação importante em relação à pesquisa bibliográfica é que, na verdade, ela vai fazer parte de todo o seu trabalho, todas as fases do seu trabalho. O aluno, às vezes, ele faz a pesquisa lá na introdução, né, lá antes de começar o trabalho acadêmico, e pronto, e acha que nunca mais vai precisar fazer a pesquisa bibliográfica. Não, o ideal é que em cada etapa você refaça essa pesquisa, atualize a sua pesquisa. É claro que quando você faz uma pesquisa bibliográfica e busca alguns artigos ou alguns autores que são referência dentro do seu assunto, eles vão aparecer em outras etapas do seu trabalho. Tudo bem, não tem problema. Mas isso não impede de você renovar esse conhecimento e buscar mais informação, né, Jennifer? Isso, exatamente. A pesquisa bibliográfica, ela precisa ser refinada e ela tem diferentes propósitos, né? Então, a pesquisa bibliográfica que você fez para escrever a introdução, ela vai ser ligeiramente diferente da que você vai utilizar para procurar a metodologia, né? Na pesquisa bibliográfica que você faz para procurar a metodologia, você vai estar interessada nos métodos, né? Então, você vai procurar trabalhos que tiveram o mesmo objetivo que o seu e olhar os métodos que eles utilizaram. Né? Então, em vez de você ler lá todo o trabalho, ler a introdução, ler os resultados, você vai direto nos métodos e vai olhar e analisar esses métodos e ver se eles são aplicáveis para o que você está fazendo. Então, é assim que a gente define a metodologia. E vamos agora para a próxima etapa, que é escreva os resultados. Então, aqui a gente está
subentendendo que você definiu a metodologia, que você teve tempo de aplicar essa metodologia, né? Porque a gente não pode não sei quanto tempo você vai levar para aplicar a sua metodologia, né? Depende da área de estudo. Tem uns trabalhos que você consegue aplicar mais rápido, outros que demoram mais, né? Então, dependendo do tempo que você vai demorar, você vai ter os resultados, vai ter os determinados resultados. Você vai, depois que você tiver os resultados, né? O processo é semelhante. Você precisa descrever o seu resultado. E esse é o verbo que a gente utiliza mesmo, descrever, porque você vai simplesmente relatar o que você obteve, né? Então, às vezes, os resultados de uma análise vai sair na forma de uma tabela, ou pode ser que saia na forma de um gráfico, né? Então, os seus resultados, eles são a tabela, o gráfico, eles fazem parte dos seus resultados, mas você precisa descrever o que está naquela tabela, né? Você precisa escrever e direcionar, né, o leitor para os resultados que são importantes para o seu objetivo, né? Então, geralmente, um gráfico, uma figura, uma tabela, ele tem muita informação, né? Porque é um compilado, né, de muita informação mesmo, né? Às vezes você está fazendo ali várias análises e você precisa direcionar a escrita dos seus resultados seguindo os seus objetivos, né? Então, por isso que eu disse lá no início, né? A gente falou que lá no início da sua jornada, que os objetivos eram fundamentais, porque ele entra eles permeiam tudo que você vai fazer, né? Então, você vai escrever lá os seus objetivos, seus resultados, né? Descrever eles baseado nos seus objetivos definidos lá no início. Exatamente. E os resultados, eles são as informações a respeito do que você conseguiu na sua pesquisa. Então, você definiu os objetivos, aplicou a sua metodologia e agora você vai ter isso. E a Jennifer falou: a gente tem uma tabela, tem um gráfico, mas é muito importante vocês entenderem que tem que ter um texto também, né? Você tem que ter um texto que vai explicar essa tabela, que vai explicar esse gráfico e vai explicar também como você obteve tudo isso. Então, foi feita uma análise estatística, não foi feito, eu fui até a escola tal aplicar tal atividade. Então, tudo isso tem que estar descrito dentro desses resultados, tá? E aí, depois disso, a gente vai vir já para preparar as figuras, as tabelas e os gráficos. O que significa isso? O que significa preparar as figuras, as tabelas e os gráficos? Bom, quando você escreve seu trabalho acadêmico, você vai ilustrar esse trabalho também. Ele não vai ser só texto, né? Então você vai ter ali uma tabela, você vai ter um quadro, existe uma diferença de quadro e tabela, você vai ter as imagens que você talvez tirou da etapa da metodologia para ilustrar essa metodologia. Às vezes a gente usa alguns equipamentos, algumas situações mesmo, por exemplo, de viagens que você quer ilustrar como foi aquele processo. Ou ainda você quer ilustrar, fazer um esquema para que a pessoa entenda a sua metodologia. Isso é bem interessante também. E ver da onde saiu esse resultado. Às vezes a gente usa umas metodologias tão complexas que a gente precisa realmente desenhar para outra pessoa entender, né? E aqui você precisa organizar isso. Ver, por exemplo, na sua instituição, como que é, se o nome da tabela é em cima, o nome da tabela é embaixo, se é com letra maiúscula, se é com letra minúscula, se é tabela, ou se coloca só tab, né, TAB, para poder dar essa definição. Então, esse é o momento que você vai organizar tudo isso. Outra coisa importante que você vai organizar, a ordem disso dentro do seu trabalho acadêmico. Então, se você vai ter uma, duas, três figuras, elas já têm que estar com essa numeração certinha e prestar atenção se você mudar elas de lugar. Já aconteceu isso, Jennifer. O aluno tinha colocado a numeração nas figuras e aí na hora que ele foi fazer a edição final, ele trocou uma figura de lugar, aí tava figura 1, figura 3, figura 2, figura 4, figura 5. Então, assim, a gente viu nitidamente que ele tinha deslocado a figura de lugar e não tinha se atentado a esse detalhe. Então, agora é o momento de você parar para organizar isso, viu? Legal, então a figura ela sempre tem essa função de ilustrar. Às vezes você vai precisar de uma figura na sua introdução, né? Você vai precisar de uma figura para ilustrar o que você está falando da introdução, ou vai, como a Erika falou, para ilustrar a metodologia, ou você vai precisar de uma figura para discussão. Então, a figura, você vai conseguir ter uma noção, né, de quais figuras você precisa quando você estiver nessa etapa aí, que você já descreveu os resultados, você já tem alguns resultados, porque geralmente o grosso, vamos dizer assim, das figuras, tabelas, vão ser geradas pelos resultados, mas não se limitam a isso.
né? Então, esse é o momento certo para você já colocar elas aí, já pensar nelas e sempre se atentar, que você não pode ter nem ter muitas, né? Muitas figuras, nem ter poucas, né? Tem que ser ali um balanço bom, né? Entre esse número aí de figuras e tabelas. Agora, a próxima etapa é escrever a discussão. Bom, e antes da gente, né, falar assim exatamente sobre a discussão, vou falar qual é a função da discussão para ficar mais claro, né? Qual a importância desse tópico aí no seu TCC. Bom, a discussão ela serve para contextualizar os seus resultados dentro do que já foi estudado, né? Já foi publicado na sua área de estudo, né? Porque senão você, se eu te apresentar um determinado resultado, como é que eu vou saber se ele é coerente, se ele tá bom, se ele não tá, né? Se eu não comparar ele com outras coisas, outros estudos que também fizeram aplicaram essa mesma metodologia ou que tiveram esse mesmo objetivo, né? Não tem como eu saber. Então, a forma de você mostrar que os seus resultados eles são adequados, né? É você contextualizar ele com o que já foi produzido na literatura, né? Então, isso está muito ligado com a pesquisa bibliográfica. Tanto é que, como a gente falou, né? Essa é uma fase que você vai repetir várias vezes, e na discussão, com certeza, você vai precisar fazer uma nova pesquisa bibliográfica, porque você vai ter o quê? Resultados novos, e você vai precisar analisar esses resultados e ver, será que isso daqui faz sentido? Será que alguém já fez obteve esse mesmo resultado que eu? Então você vai ter que voltar lá na sua pesquisa bibliográfica e aprofundar aí em mais um tópico, né, que talvez você não tenha abordado lá no início, que era na introdução, né? Então, tá vendo? A pesquisa bibliográfica, ela serve ao longo de todo o trabalho, ele tem diferentes objetivos, né? Cada vez que você for fazer uma nova pesquisa bibliográfica, você vai estar interessado numa nova informação. E aí, sobre essa questão da discussão, uma situação interessante de se pensar. Às vezes o aluno, ele fala assim, professora, eu não achei material para fazer a minha discussão, né, para comparar o meu trabalho. Aí você vai ver o que o aluno fez, ele estava buscando um trabalho exatamente igual ao dele para poder fazer essa comparação. Então, perceba que vocês precisam entender como funciona essa discussão para poder comparar com outros trabalhos que, de repente, não são exatamente iguais ao seu, no quesito resultado, né? Eu fiz um trabalho com abóbora, eu não achei nenhum outro de abóbora, eu não vou poder fazer não vou poder comparar. Não, você vai buscar outras formas, você vai buscar outras situações que sejam equivalentes ali para você poder fazer essa discussão embasada na ciência e depois poder defender o seu trabalho. Então, existem algumas coisas dentro da discussão que vocês precisam usá-las, né? Essa questão de comparar com outros trabalhos que sejam mais ou menos parecidos. Pode ser também uma situação que, eu não achei nenhum trabalho que concorda com os meus resultados, mas achei um monte que discorda dos meus resultados. Então, você pode utilizá-los também para entender o que aconteceu e, de repente, até ver se você seguiu a metodologia certinho, se teve alguma influência no meio do caminho e explicar, olha, de repente eu tive resultados diferentes porque a minha metodologia usou uma dosagem diferente de tal situação, de tal substância. Então, você pode pensar nesse sentido. A discussão ela é fundamental e ela enriquece muito um trabalho quando ela é bem feita, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Bom, além da discussão, a gente tem a conclusão, e aqui a gente já está chegando na etapa final do nosso trabalho. A conclusão, ela vai mostrar para o seu leitor que você atingiu aquele objetivo que você tinha listado lá no começo do seu trabalho. Então, você listou lá 3, 4, 5 objetivos e agora é a hora de mostrar para ele que deu certo, você atingiu esses objetivos, então você aplicou a metodologia, você teve os resultados, fez a discussão e os objetivos foram atingidos. Ou, se por acaso esses objetivos não foram atingidos, você pode explicar aqui de uma forma reduzida, né? Porque você fez isso lá nos resultados e discussões também, mas você pode pontuar aqui porque tal objetivo não foi atingido. E que isso aconteceu muito, Jennifer, na pandemia, né? Muitos trabalhos estavam em andamento, as coisas estavam acontecendo, aí veio a pandemia, todo mundo foi proibido de fazer um monte de coisa e vai fazer o quê? Com uma pesquisa que já está em andamento. Então, foi sinalizado ali, tal situação não pode ser aplicado ou essa metodologia sofreu uma alteração por conta da pandemia do Covid-19. Então,
existe essa possibilidade. Mas o fato é que na conclusão você vai apresentar para o seu leitor o que você conseguiu de resultados de acordo com os seus objetivos, de uma forma bem resumida, tá? Estão voltando aqui para a importância da definição dos objetivos. Fica claro quando você for escrever a sua conclusão que como eles são importantes, né? Porque basicamente você vai falar o seguinte na conclusão: meus objetivos foram atingidos. E vai concluir alguma coisa a partir disso daí, né? A partir dos seus resultados você vai concluir, levando em consideração que você tinha primeiramente definido como objetivo do seu trabalho, né? Então, lembrando que a conclusão é um parágrafo, né? Resumindo ali todos os principais resultados que você teve, né? De uma forma bem resumida, né? Então, às vezes a pessoa pode pegar, ler ali só assim o seu título e ir direto para a conclusão para ver, deixa eu ver se a pessoa conseguiu atingir o objetivo dela. Vai lá ler a conclusão. E a conclusão ela vai estar também no seu resumo, que é uma das etapas que a gente vai falar aí da sua jornada aí para finalizar o seu TCC. Então, antes da gente chegar lá, fazer o abstract, né, o resumo, né, abstract é o termo em inglês, né, geralmente a gente precisa fazer ele também, a gente vai chegar nas famigeradas referências bibliográficas, né, então você vai chegar, parar ali, respirar fundo e formatar elas, né. Então, essa daqui é a sempre temida, regras da BNT, é aí onde você vai mais aplicar essas benditas regras, né? Mas não tem para que você se estressar com isso, né? Também não precisa pagar ninguém para fazer isso para você, porque não é o fim do mundo. Você senta ali e às vezes nem é as regras que vão ser pedidas aí pela sua instituição. Você precisa olhar lá o guia do seu TCC e ver como devem ser formatadas essas referências bibliográficas. E é uma coisa simples, às vezes é você saber se o primeiro autor vai estar em todos, o nome dos autores vai estar todo em letra maiúscula, se vai separar os nomes por ponto e vírgula, se vai ter um ponto ou não. É uma coisa, né, banal. Depois que você fez todo esse trabalho, fazer essa formatação não é nada, né, Érica? Vamos ser sinceros. Não, exatamente. E outra, ela faz parte do trabalho, entendeu? Não adianta ficar reclamando da BNT. Você vai ter que fazer e ponto, acabou. Então, vamos levar isso com leveza, com alegria, que vai ser muito melhor. Você vai fazer. Faz assim, ó, faz o seu trabalho, né? Quando chegar neste momento, você separa aquele dia gostoso, prepara o seu ambiente, uma musiquinha ali e vai fazendo referência por referência bonitinho. Se você não tiver uma outra forma mais rápida de fazer, faz ali seguindo a norma. Poxa, essa referência aqui tem 3 autores, essa aqui tem 2, como é que eu faço? Aqui eu repito um autor, como é que eu faço de acordo com as normas da minha instituição? Isso é bem importante que a Jennifer falou. Às vezes a gente fica tão aflito ali em seguir uma ABNT, em seguir até mais uma Vancouver ou uma outra norma e não se atenta que a sua instituição ela fez uma adequação específica para ela. Então, antes de sair editando qualquer referência, busque o que a sua instituição orienta para fazer essas referências, inclusive citações dentro do seu texto, citações de autores e citações de figuras, né, e imagens, e aí depois você vem fazer essas referências calmo, tranquilo, sossegado, que vai dar tudo certo. Afinal de contas, você não tem tantas referências assim, né? Umas 200? Não, não tem. Então fica tranquila que vai tranquilo que vai dar certo, tá? E depois que você formatou essas referências com muita calma, muita tranquilidade, a gente vai pro próximo passo. E a gente já tá quase acabando, viu, gente? Então agora é escrever o resumo do seu trabalho, que é o que a Jennifer falou, que ela chamou de abstract ali. Quando a gente fala em inglês, né, a língua inglesa, dependendo do trabalho acadêmico, às vezes tem que vir em português e numa segunda língua, né, no nosso caso. Então você vai ter que ter esse resumo em uma outra língua. Mas, de uma maneira geral, para o TCC, a gente vai escrever ele pelo menos em português, que é a nossa língua aqui, que fala no nosso país. Bom, o que é esse resumo? E por que esse resumo está aqui, Érica? Se ele é a segunda coisa depois do meu título lá no meu trabalho acadêmico. O resumo a gente faz por último. O aluno geralmente quer fazer primeiro. O resumo a gente faz por último. Por quê? Porque depois a gente já tem todas as partes do trabalho acadêmico pronta. Você não vai precisar ficar, entre aspas aqui, inventando partes para completar resumo. Você vai pegar ali a parte mais importante da sua introdução e assim das outras partes também, dos objetivos, da metodologia, dos resultados, e você vai aqui costurando bem costuradinho
e escrevendo o seu resumo. Então, é por isso que ele está aqui no final. Ele é fundamental, ele é importante, mas ele é um compilado ali das principais informações do seu trabalho acadêmico. E por que ele é importante? Muitas vezes, ele é a única parte lida do seu trabalho acadêmico. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma escolha de trabalho acadêmico, tem duas coisas que eu leio primeiro, assim, rapidamente. Título. Se o título me interessou, eu já vou para a segunda parte, que é o resumo. Aí, se o resumo me interessou muito, aí sim eu vou ler ou o trabalho inteiro ou a parte que eu quero absorver ali desse trabalho acadêmico. Exatamente, por isso que a gente deixa para o final também, né? Porque a gente já vai ter tudo escrito. É muito mais fácil você pegar algo grande e resumir do que fazer o contrário, né? Então, lembrando que no resumo você precisa ter contemplado toda o seu trabalho ali em poucas linhas, né? Às vezes é em palavras, na verdade, que você tem lá. Às vezes tem uma limitação ali de 100 a 500 palavras, né, para o resumo, dependendo aí da norma. Mas a ideia é que você tenha ali um pedaço da introdução, né, para contextualizar o seu trabalho. Você tem ali os objetivos escritos de forma clara, a metodologia de forma bem resumida, né, só para a pessoa entender como você fez o trabalho, os seus principais resultados e a conclusão, né? A discussão a gente geralmente não coloca, né, porque a discussão ela é mais é um texto mais alongado, né, que você está comparando com várias coisas. Então, os resultados ali mais interessantes e a interpretação deles vai estar na sua conclusão, né? Então, tudo está contemplado de forma bem resumida em poucas palavras, né? E essa ideia mesmo que a Erika falou, é uma forma de você mostrar para a pessoa, né, possível leitor, olha, é isso que eu fiz, né? Isso que eu fiz em 500 palavras, entendeu? E aí a pessoa decide se está interessada em continuar lendo ou não. E por último, né, apesar de vir primeiro, o que a gente deve fazer por último é escrever o título. E pela mesma ideia do resumo, né? A gente deixa para escrever o título por último, porque a gente já vai ter uma noção total do trabalho, né? Então, às vezes, por exemplo, isso aconteceu comigo, né? E estava desenvolvendo um projeto aqui com uma aluna minha, e a gente tinha um título para o projeto dela. E o título para o projeto dela era bem genérico, né? Projeto, ele é genérico. Quando a gente foi escrever o resumo, a gente já tinha. Quando a gente foi escrever o título, desculpa, a gente já tinha alguns resultados. Então a gente incluiu alguns resultados super interessantes no título. Então, se a gente for comparar o título do projeto com o título do artigo, né? Você vai ver que eles são totalmente diferentes. Porque no projeto a gente tem ali o que a gente quer alcançar de forma genérica. E no artigo, né, no trabalho final, depois de pronto, a gente vai ter o que a gente realmente alcançou, o que é significativo, né? Então essa que é a principal diferença de você deixar para fazer o seu título por último, quando você já tem alguns resultados, algumas conclusões, você já consegue deixar ele mais interessante. Isso, e uma outra coisa legal é que, assim como o resumo, como a Jennifer falou, você já vai ter tudo escrito ali. No título, na hora que você for fazer ele por último, você vai ver a questão dos seus objetivos, se eles foram alcançados, qual que foi o objetivo principal, qual foi o melhor resultado. Então, eu também acho que o título tem que ser por último, título e resumo tem que ser por último, porque fica muito mais fácil de criar e desenvolver ali. Bom, então vocês viram que a gente seguiu aqui 12 passos para que você consiga fazer o seu TCC, né, de uma forma bem eficiente, bem organizada e com uma certa tranquilidade, né, porque você vai sabendo o que vai acontecer no próximo passo. E o que a gente tinha que apresentar nesse vídeo era isso. Então eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!